Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 23 a 29 de dezembro. Estaremos considerando o capítulo 20 e os parágrafos do 1 ao 7. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos considerarmos, prepararmos as nossas reuniões e assim estar bem capacitados para dar nossos comentários, louvar Jeová e fortalecer a fé de nossos irmãos. Como dito, estaremos fazendo agora a consideração do estudo do capítulo 20, que tem o tema: a palavra crescia e prevalecia apesar de oposição. Então, antes de iniciarmos, gostaria de lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações, faça seu comentário, compartilhe com outros se você puder, deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para outras pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Tudo bem? Então vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do 1 e 2. Nas ruas de Éfeso, só se ouve gritaria e o forte barulho de multidões correndo. Uma turba se formou, causando um grande tumulto. 2 companheiros de viagem do apóstolo Paulo são agarrados e arrastados pela multidão. A larga rua do comércio, enfeitada por colunas, fica vazia à medida que as pessoas se juntam à furiosa e crescente multidão que invade o enorme anfiteatro da cidade, com capacidade para 25.000 pessoas. A maioria dos presentes nem sabe o que causou esse alvoroço, mas suspeita que seu templo e sua amada deusa Ártemis estão sendo ameaçados. Assim, começam a gritar sem parar: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Novamente, vemos Satanás tentando usar uma turba violenta para impedir a divulgação das boas novas do reino de Deus. É claro que a ameaça de violência não é a única tática de Satanás. Neste capítulo, analisaremos várias táticas que ele usou para tentar acabar com a obra e com a união dos cristãos do primeiro século. Mais importante do que isso, veremos que seus métodos falharam, pois de modo poderoso, a palavra de Jeová cresceu e prevaleceu. Por que aqueles cristãos foram bem-sucedidos? Pelas mesmas razões que nós somos hoje. É claro que o mérito é de Jeová, não nosso. Mas, assim como os cristãos do primeiro século, nós precisamos fazer nossa parte. Com a ajuda do Espírito de Jeová, podemos desenvolver qualidades que nos ajudarão a ser bem-sucedidos no ministério. Vamos analisar primeiro o exemplo de Apolo. Então, a primeira pergunta: que perigo Paulo e seus companheiros enfrentaram em Éfeso? Então, por causa das turbas perigosas, Paulo e seus companheiros passaram por muita dificuldade. 2 de seus companheiros foram agarrados e arrastados pela multidão. Parte B. O que vamos analisar neste capítulo? Então, vamos analisar várias táticas que Satanás usou para tentar acabar com a obra e com a união dos cristãos do primeiro século, e como também falhou as suas táticas. Subtítulo: ele tinha grande conhecimento das Escrituras. 3 e 4. Apolo chegou na cidade de Éfeso enquanto Paulo estava indo para lá durante sua terceira viagem missionária. Apolo era judeu e natural da famosa cidade de Alexandria, no Egito. Ele tinha várias qualidades notáveis. Ele se expressava muito bem. Além de ser eloquente, ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Também era fervoroso no espírito. Cheio de zelo, Apolo falava destemidamente diante dos judeus na sinagoga. Áquila e Priscila ouviram um discurso de Apolo. Com certeza, eles ficaram muito animados ao ouvi-lo ensinar sobre Jesus com exatidão. O que ele disse sobre Jesus era correto, mas não demorou muito para que esse casal cristão perceber que o conhecimento de Apolo era incompleto, pois ele conhecia apenas o batismo de João.
Esse humilde casal, cuja profissão era fabricar tendas, não ficou inibido diante da eloquência e da grande instrução de Apolo. Em vez disso, eles chamaram-no em particular e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Como esse homem eloquente e bem instruído reagiu? Pelo visto, ele demonstrou uma das qualidades mais importantes que um cristão pode desenvolver, a humildade. Então a pergunta, o que Áquila e Priscila perceberam com respeito ao conhecimento de Apolo e como lidaram com isso? Então, eles perceberam que o conhecimento de Apolo era incompleto, pois ele conhecia apenas o batismo de João. Então, eles chamaram Apolo em particular e o explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Leitura dos 5 e 6. Por aceitar a ajuda de Áquila e Priscila, Apolo se tornou mais útil como servo de Jeová. Ele viajou para a Acaia, onde ajudou muito os irmãos. Sua pregação também foi eficiente contra os judeus daquela região que insistiam que Jesus não era o prometido Messias. Lucas relata: em público e com grande determinação, ele provava plenamente que os judeus estavam errados, demonstrando-lhes pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo se tornou uma grande bênção. De fato, ele era outra razão pela qual a palavra de Jeová continuava a prevalecer. O que podemos aprender do exemplo de Apolo? Cultivar a humildade é essencial para os cristãos. Cada um de nós é abençoado com vários dons, quer sejam habilidades naturais, experiência de vida, quer conhecimento adquirido, mas a humildade deve estar acima dos dons que temos. Caso contrário, nossos pontos fortes podem se tornar nossas fraquezas. Poderíamos nos tornar solo fértil para a erva daninha do orgulho. Se formos realmente humildes, nós nos esforçaremos para considerar os outros como superiores a nós. Não ficaremos ofendidos quando formos corrigidos, nem criaremos resistência ao sermos ensinados por outros. Não nos apegaremos com teimosia a nossas próprias ideias quando descobrirmos que elas não estão de acordo com as orientações mais atualizadas do Espírito Santo. Enquanto demonstrarmos humildade, seremos úteis a Jeová e a seu Filho. Pergunta: o que fez de Apolo uma pessoa mais útil para Jeová e o que podemos aprender de seu exemplo? Por aceitar a ajuda de Jeová, Apolo se tornou útil para Jeová. Viajou para Acaia, onde ajudou muitos irmãos, e foi eficiente contra os judeus, que insistiam que Jesus não era o Messias. E segundo o relato de Lucas, conseguimos perceber que Apolo foi uma bênção para os irmãos. Leitura do 7. A humildade também é capaz de eliminar qualquer espírito de rivalidade. Consegue imaginar o quanto Satanás queria causar divisões entre os primeiros cristãos? Ele teria ficado muito feliz se tivesse conseguido fazer com que dois irmãos, tão ativos na verdade como Apolo e Paulo, se tornassem rivais, que, motivados por ciúmes, competissem por influência entre as congregações. Isso poderia facilmente ter acontecido. Afinal, em Corinto, alguns cristãos começaram a dizer: eu pertenço a Paulo, enquanto outros diziam: mas eu a Apolo. Será que Paulo e Apolo incentivavam essas atitudes que poderiam causar divisão dentro da congregação? Não, ao contrário. Paulo reconhecia a contribuição de Apolo para a obra de pregação, tanto que lhe dava privilégios de serviço. Apolo, por sua vez, seguia as orientações de Paulo. Esse é um excelente exemplo de como agir com humildade ao trabalharmos junto com nossos irmãos. Então a pergunta: como Paulo e Apolo deram um excelente exemplo de humildade? Então, eles não se tornaram rivais. Pelo contrário, ambos faziam o que Jesus queria, trabalhar em harmonia sem competição. Nem Paulo e nem Apolo queriam causar divisão na congregação. Paulo reconhecia o trabalho de Apolo para a obra de pregação, tanto que lhe dava o privilégio de serviço. E Apolo seguia suas orientações. Um grande exemplo de humildade e união. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo
e espero que de certa forma possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.